meningite, né? E ali a gente estava fazendo uma missão com dois grandes objetivos, né? Um era fechar um conjunto de acordos de transferência de tecnologia, de produtos que Cuba desenvolveu ao longo de anos, que a gente queria introduzir no SUS e que pudesse ser produzido aqui no Brasil, pela Fiocruz, por laboratórios públicos estaduais. E outro debate sobre a formação profissional, né? E a gente avaliando já naquele momento que medidas que o mundo tinha tomado para fazer transformações na sua formação social, na sua formação profissional. E um grupo de estudantes, eu acho que certamente alguns de vocês que estão aqui estavam lá, me procuraram no hotel, e eu já tinha programado, falei assim, nós vamos fazer uma visita à Elan, e como outros ministros já tinham ido lá em Cuba e não tinham ido visitar os estudantes na Elan, acho que o pessoal ficou meio desconfiado, falou assim, não, vamos caçar lá no hotel lá. Aí um dia a gente chega no fim do dia, tem um grupo de estudantes esperando no hotel, falei, não, vou fazer uma visita a vocês, vou fazer uma visita assim. E tinha muito debate, porque desde 2003 já se discutia, né? Antes mesmo, em 98 foi muito mais trazer médicos cubanos, mas desde 2003 se discutia como que o Brasil podia aproveitar, né, esse esforço de tantos jovens, tantas jovens que o sonho de se tornarem médicos, né, se deslocam até Cuba para se formar como médicos e médicas, como que a gente podia aproveitar essa oportunidade e abrir uma possibilidade dessas pessoas poderem voltar ao Brasil e cuidar da nossa população. E eu fiz questão de ir na Elan, acho que fizemos uma sessão, acho que devia ter uns 200 a 300 estudantes de medicina em vários níveis, alguns já estavam no primeiro, no segundo, outros já estavam no sexto ano, estavam quase para voltar no quinto ano, né? Fui eu junto com o Ministério da Saúde de Cuba e ficamos lá conversando, acho que umas 2, 3 horas, e a mensagem que eu dei para todos foi assim, estudem, acreditem, nós vamos criar uma forma de vocês poderem voltar para o Brasil atender o nosso povo, né? E isso vai ser mais rápido do que vocês imaginam, né? E eu fico muito feliz, muito emocionado desde quando a gente implantou Mais Médicos, né, e circulando pelo Brasil, de vez em quando, né, quando a gente está numa unidade de saúde, numa cidade, em algum lugar, a gente vê, né, e ouve histórias, né, tantas histórias transformadas de vários de vocês, que eram alguns sem terra, outros do movimento popular. Em São Paulo a gente tem vários, né, vários e várias que eram de comunidades do movimento popular. Tem um que é a história fantástica. Eu tenho um companheiro que está fazendo um documentário, se puder ele já está filmando aqui também para pegar para o documentário também. Tem um outro documentário que está sendo feito, uma história linda de um menino que o pai dele era um pedreiro de uma igreja lá em Sapopemba, na Zona Leste, e ele estava ajudando o pai dele a fechar a laje da igreja no dia que estava tendo a seleção de agentes comunitários de saúde lá em Sapopemba. Aí o padre da igreja falou assim, ô menino, você não quer se inscrever aqui? Você está aí trabalhando com seu pai, você não quer se inscrever aqui para ser agente comunitário de saúde? Aí ele se inscreveu, né? E logo depois o movimento popular propiciou que ele pudesse fazer medicina em Cuba. E hoje ele está lá como médico de família e comunidade, né? Na comunidade onde ele ajudava o pai como pedreiro, né? A comunidade que há anos não tinha médico fixo, hoje tem, graças ao programa Mais Médicos, tá certo? Então, eu fazia questão de estar aqui pelo significado que vocês são, né? Nós estamos aqui nesse momento, são 2 encontros. Eu estava conversando com o nosso colega da Fiocruz. Às vezes a gente constrói algumas políticas, e essas políticas, para se sustentarem, para se reinventarem, para se recriarem, elas vão organizando, né, vão criando organizações, arranjos, formas de manter essas políticas, e várias delas que a gente nunca imaginava que iam existir, né? Aqui nós estamos tendo 2 encontros de um período muito recente da história brasileira.
um encontro da nacionalização da Fiocruz. A Fiocruz, vocês sabem, né, é uma instituição que surgiu do Rio de Janeiro, né, sendo parte do projeto nacional, e por muito tempo era para continuar só lá no Rio de Janeiro, né? E teve todo um investimento, sobretudo a partir do governo Lula, de nacionalização da Fiocruz, de fortalecimento dos núcleos da Fiocruz que existiam pelo país, de criação de novos núcleos, criação de novos campi, né? E permitiu que a Fiocruz pudesse ter um olhar, já era a principal instituição formadora de conhecimento e pesquisadores em saúde pública para o país, né? Pensando o quanto que recebia gente do país inteiro. Mas o fato da Fiocruz hoje estar espalhada pelo país com muita força faz com que ela, né, possa contribuir muito mais para um pensamento nacional, né? E quando surgem organizações como essa, pode acontecer o que acontecer, nós espalhamos por esse país com a Fiocruz polos de resistência a qualquer ataque que queiram fazer ao Sistema Único de Saúde, né? E o outro encontro, essa rede nacional de médicas e médicos populares que surgiu com a força, hoje já é um ator novo no movimento de saúde, defesa da saúde pelo país, né? Já tem presença em vários conselhos. Tem conselho municipal, o cara já se apresenta como da rede, conselho estadual já apresenta como a rede, no conselho nacional já está lá presente, dialogando, né? Um tipo de organização que surgiu há pouquíssimo tempo, quer dizer, de agora, né? Fruto de uma política, do impacto de uma política, do impacto de um programa. Então, quero começar dizendo que estou muito emocionado de estar aqui conversando com vocês. Quero saudar também todo mundo que nos acompanha aqui pela internet. Estamos no mundo, hein? Estamos no mundo mesmo, ó. Eu me falo que tem umas 6, 7 páginas que estão acompanhando. Na minha página estão compartilhando, na minha página no Facebook já está também, já tem comentário, já tem gente xingando, já tem gente aplaudindo. Já tem os seguidores do Bolsonaro desesperados aqui, viu? Eles viram aquela bandeira de Cuba, eu acho que eles entraram, né? Você tem que respeitar, viu? Respeitem a diversidade. A cada intolerância de vocês a gente distribui mais amor, tá certo? Mais amor para cada um de vocês. Estão alucinados aqui já, tá certo? Então, a quem nos acompanha aí pela internet, também saudar e dizer, gente, assim, é lógico que nós estamos num momento muito difícil para discutir desafios do SUS, porque a gente sabe que o SUS ainda é um projeto em profunda construção, né? Eu, quando era ministro da Saúde, fiz questão de transformar a roupa do ministro, botando um SUS enorme assim, né? Estava com a jaqueta, com avental do SUS, fiz questão de hastear, fazer uma cerimônia de hasteamento de uma bandeira dentro do prédio do Ministério da Saúde, que não tinha. Fizemos uma questão de botar uma portaria que cada unidade de saúde construída, equipada ou reformada com recurso do SUS, obrigatoriamente tinha que ter lá na placa SUS, falando que era SUS. Não é porque eu tenho orgulho do que é o SUS hoje, mas eu tenho orgulho do que é o projeto do SUS. E o quanto a gente perseguir esse projeto já provoca transformações importantes para melhorar a saúde da nossa população, mas que a gente precisa avançar muito mais, né? Então, quando a gente vai discutir desafios do SUS, tem um conjunto de desafios do SUS que eu quero conversar com vocês, vou falar aqui com vocês sobre eles, né? Mas é lógico que a gente sabe que pensar, né, construir força, acumular poder, construir conhecimento para dar conta desses novos desafios do SUS estão em risco absoluto hoje por conta das medidas imediatas, né, que vem acontecendo há um ano, desde quando teve essa interrupção, esse golpe, né, no processo democrático brasileiro.
Então, eu preparei aqui, estava ouvindo vocês, então eu preparei aqui uma fala que vai combinar as duas coisas, né? Primeiro eu quero falar um pouco para vocês, como é um curso, né? Qual que é o significado da agenda, né, e da coalizão política que sustenta essa agenda do governo Temer em relação aos impactos no SUS. Porque esse é o primeiro desafio que nós temos, né? Não adianta a gente criar, elaborar, pensar muito sobre os nossos desafios, enquanto isso os que vão destruindo tudo, né? Então acho que nós temos que ter muita clareza da resistência a isso e o que significa resistir a isso. E minha segunda parte da fala é conversar sobre alguns desafios que eu acho que são fundamentais ainda para que a gente possa ter cada vez mais orgulho do SUS, ou poder construir um SUS que a gente chame um SUS de qualidade, né? Que a gente possa dizer que aquilo que é um desafio tão ousado, que é construir um sistema público num país como o nosso, de fato a gente está tendo passos importantes para isso, né? E como é um curso também, depois eu vou deixar para vocês, eu já devia até ter passado para o pessoal, não passei, mas tem 4 artigos que eu escrevi, e tem um outro artigo, depois eu vou deixar com vocês, que eles dialogam com essas duas questões, né? Com essas duas partes, né? Dessa parte mais da resistência ao golpe, um deles, um ou dois, eu até vou checar aqui, mas foi até publicado no Saúde Popular, então fica fácil para vocês, né, ter acesso, os outros também têm ter acesso. E o outro mais dos desafios do Sistema Único de Saúde, é um capítulo de um livro que foi coordenado pelo professor, já foi diretor de uma associação da América Latina de Ciências Sociais, né? É uma referência para a esquerda latino-americana, e ele coordenou um livro que a gente escreveu, esse livro em 2015, e vários parceiros, eu, Celso Amorim, né, que foi ministro das Relações Exteriores, a Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social, várias pessoas assinam capítulos desse livro. Eu assino o Márcio Postman, assino o de Educação, eu assino o de Saúde. E eu brincava com o Emílio que era o seguinte: a gente escreveu esse livro no meio do processo do impeachment. Eu falava: o Emílio, tem um problema aqui, nós estamos escrevendo sobre o futuro e os caras estão para acabar com o futuro, tá certo? Ele falou assim: ó, mas vamos escrever, vamos manter esse conteúdo, porque vai servir. Eu falei: não, vai servir, a gente vai enfrentar essa resistência, vai servir. Então, vou deixar esse capítulo para vocês também, que aí é um capítulo que eu trago um conjunto de apontamentos aí, desafios para o SUS, tá certo? Então, vou começar aí separando essas duas partes. A primeira parte o que é o significado do golpe e dessa agenda de governo, ou seja, os conteúdos das políticas, das reformas, das iniciativas do atual governo Temer, né, que assumiu sem eleição direta. Qual que é o significado dele para a saúde pública e para o Sistema Único de Saúde, né? Eu divido isso em três eixos. E vou começar pelo primeiro, porque em geral é um eixo que a gente valoriza pouco em relação ao que foi o significado do SUS. O SUS, que foi criado em 88 com a Constituição, de lá para cá, ele significou um conjunto de ganhos de saúde para a nossa população, né? Nós reduzimos brutalmente a mortalidade infantil, né? Aquilo que eram os objetivos do milênio, quando reuniu todos os chefes de nação do mundo, da ONU, e estabeleceram o seguinte: para o mundo ser melhor, estabeleceu um conjunto de objetivos do milênio, né? Então a gente pega os objetivos do milênio, que eram do campo da saúde: reduzir a mortalidade infantil, reduzir a mortalidade materna, controlar a epidemia de AIDS, tuberculose, malária e hanseníase, né? Esses eram os objetivos do milênio no campo da saúde. Todos eles, exceto a mortalidade materna, depois eu vou fazer uma observação aqui para vocês, mas todos eles só foram atingidos no Brasil por conta da existência do Sistema Único de Saúde.
Antes de existir o SUS, a tendência de redução, não atingiríamos esses objetivos do milênio. Eles passam a ser atingidos na medida que existe o SUS. Aliás, eles foram atingidos antes do prazo que se esperava, antes da meta que se esperava. E aliás, os objetivos da saúde foram os únicos que o Brasil conseguiu atingir na sua totalidade. O outro também era a redução da pobreza. Por exemplo, os objetivos do milênio no campo da educação, o Brasil não conseguiu atingir. O da mortalidade materna, o Brasil não atingiu. E nas Américas, vocês têm uma chance só. Qual foi o único país... Prova do curso. Qual foi o único país que atingiu, que não foi o único, mas foi o que mais rápido atingiu a redução da mortalidade materna nas Américas inteiras, contando os Estados Unidos até a Argentina, Cuba, né? Depois o Canadá e o Chile. Os Estados Unidos não atingiu, né? O Brasil também não atingiu. Então o SUS foi decisivo para a gente passar a controlar. Por exemplo, em 2012, eu recebi uma carta, estava no gabinete do Ministério da Saúde, e aí entra a secretária e falou assim: ó, tem o diretor-geral da ONU, um tal de Ban Ki-moon, quer falar com o senhor aí. Eu falei: não, o Ban Ki-moon ele não quer falar com a presidenta, não quer falar com... Não, mas ele quer falar primeiro com o senhor, se o senhor deixar ele falar com a presidenta. Passa o homem aí. O que era ele falando? Ele falou assim: ó, quero parabenizar os dados, acabamos de receber os dados, nós estamos emitindo uma carta, vamos fazer uma carta, a notificação, a sua presidente vai receber, né, homenageando o Brasil por ter alcançado a meta de controle da incidência da tuberculose, ou seja, você não tem crescimento mais de novos casos de tuberculose no Brasil, né? O que não significa que a gente tem muita tuberculose no Brasil, mas não estava crescendo mais a incidência, né? E aí a gente foi fazer aquela Expo Ep, não sei se vocês conhecem, né, que é uma exposição de epidemiologia que o Ministério faz com frequência, é bem legal acompanhar, né, a Saúde Popular acompanha, tem debates interessantes. Todos os epidemiologistas que se dedicaram a estudar tuberculose ao longo desses anos, eles falavam assim: a gente nunca imaginou, né, que ia chegar nesse dia e a gente ia estar vivo ainda para ver o Brasil controlar a incidência de tuberculose, o crescimento da incidência, estabilizar a incidência, né, de tuberculose no Brasil, né. Eu quando terminei o meu curso de medicina, fui fazer residência médica em infectologia, ali na USP, lá na Universidade de São Paulo. Durante a residência, eu conheci uma experiência que mudou minha vida profissional, que foi ter que ir num mês para o meio na região do Pará, uma cidade chamada, perto da cidade de Santarém, a base de Santarém, depois outros municípios, no rio chamado Rio Cupari, para fazer uma ação de controle de epidemia, de surto ictérico, e a partir dali eu resolvi me dedicar ali, aí a gente montou um núcleo da USP lá, e fiquei 6, 7 anos lá, e hoje volto para esse núcleo da USP, né? Naquela época, o Brasil ia ter 1 milhão de casos de malária por ano. 1998, o Brasil ia atingir 1 milhão de casos. Foi desenvolvido um plano, né, chama PACM, né, um plano de intensificação das ações de controle de malária. A gente mudou toda a ideia de como controlar a malária no Brasil, né? Conseguiu baixar para 500 mil, depois 500, 400 mil. Hoje o Brasil tem entre 150 e 200 mil casos de malária, né? Então, tudo isso é construção, resultado do sistema de saúde do Brasil ter apostado na ideia de passar a ter saúde como direito para todas as pessoas, né? Mas essa não é, para mim, a maior conquista do SUS. E é aí que eu quero falar do primeiro eixo do significado do golpe. A maior conquista do SUS para o Brasil foi a partir do esforço de ampliar o direito à saúde, de ações, serviços, consulta médica, como vocês falaram, ações de prevenção,
ter criado atores políticos novos no Brasil. Isso aqui é uma expressão disso, né? A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares passa a ser um ator político de defesa de direitos, da cidadania, de conquista, de luta, a partir da aproximação do tema da saúde, né? Todo esse movimento no campo da educação popular em saúde, ele é pré-SUS, ele ajuda a criar um caldo político para que a sociedade brasileira lutasse pela ideia da saúde como um direito e não de algo que tem que ser algo que você tem que comprar, né? Saúde não é uma mercadoria, é algo que você tem que ter como direito. Então o movimento da educação popular ajuda a construir isso nas nossas periferias, no interior, na área rural, mas ele é potencializado quando começa a existir o SUS, porque começa a ter as conferências municipais, as conferências estaduais, né? O SUS criou, por exemplo, um movimento organizado de louco, né? Louco passou a ser cidadão, né? Pessoas que tinham sofrido ataque a direitos humanos, ficando enfurnadas em manicômios, na luta do SUS, da reforma psiquiátrica, de você acabar com os manicômios e poder construir um outro modelo de atenção que não fosse enfurnado em manicômio para o tema da loucura, além de cuidar melhor das pessoas, você desenvolveu um outro ator político, que são os loucos, a organização, o movimento da luta antimanicomial, organização em torno disso, profissionais de saúde que se ligam com essa luta, ou seja, é um outro ator político de cidadania. O movimento LGBT não seria o que é hoje se não fosse os inícios da luta contra a AIDS, do acesso à medicação, da luta contra o preconceito. Então, no campo da saúde, o movimento de mulheres não teria a força e não tem, né, mobilizações tão simbólicas como mobilizações do campo das mulheres ligadas aos temas da saúde, direitos reprodutivos sexuais, liberdade do corpo, acesso a serviços de saúde, luta contra o câncer, parto humanizado, são todos temas do campo da saúde, né? Quantos dirigentes sindicais que a gente vê no Brasil que não se tornaram dirigentes sindicais a partir da luta do tema da saúde do trabalhador? Antes de ser do sindicato, ele era um cipeiro, era um cara da CIPA, né? É aquela comissão, vocês vão falar sobre isso também no curso, né? De prevenção de acidentes, que é obrigatório ter, né? Então o cara começa a participar do sindicato, participando lá na cima, no tema da saúde, vai para o sindicato, depois vira mega dirigente sindical, né? A cada conferência municipal de saúde, a cada conferência estadual de saúde, a cada conferência nacional, surgem novas lideranças que passam a ser defensores da ideia da saúde como direito, né? Da saúde como conquista da cidadania, que a partir daí começa a discutir outros temas, né? Quantas pessoas não começaram a pensar sobre o que é o agrotóxico, o que é o agronegócio, o que é o modelo agrário no Brasil, a partir da discussão sobre o guia sobre alimentação, né? Outro dia na feira que o MST fez, eu tive o prazer, a honra, né, de dividir uma mesa com o Mujica do Uruguai, a Bela Gil. O discurso da Bela Gil, gente, o João Pedro Stedley, que estava ali do lado dele, deve ter falado, nossa, ela está mais radical do que eu, tá certo? Ela gritava reforma agrária já, reforma agrária já, reforma agrária já, né? A partir da onde que ela constrói essa consciência sobre o modelo agrário? A partir da discussão da alimentação saudável, né?